pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. Hoje estamos com uma novidade, que é o conceito sobre matriz de uma dimensão, também chamado de vetor. Beleza? Então, a matriz com uma dimensão, podemos trabalhar com variáveis indexadas, tá? Matriz ou tabela, diferença entre elemento e índice, operação de entrada, processamento e saída. Então, a matriz na programação de computador é muito utilizada, porque através dela você pode ter uma melhoria na execução do teu programa para armazenar valores de memória, armazenamento de dados. Então, você tem várias classificações que pode ser trabalhada o conceito de matriz. Então, é a forma mais simples de tabela de valores. Apenas uma coluna, várias linhas de dados definida em uma única variável com um tamanho específico. Então você pode encontrar em algum livro a referência de matriz de uma dimensão ou vetor. Beleza? Agora imagine o seguinte, que você tenha que obrigatoriamente executar a seguinte situação. Elaborar um programa que calcule e apresente o valor da média geral de uma turma de alunos de uma classe com 8 alunos. Vamos executar agora esse algoritmo. Vamos resolver esse problema. Para resolver esse problema, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o Visual G e vamos salvar o nosso algoritmo com o nome de média geral. Beleza, agora eu tenho uma variável chamada média, beleza, MD1 até MD8, então eu tenho MD8, tá? 2 pontos do tipo real, beleza. Agora eu vou colocar aqui as demais variáveis, então eu tenho MD2, tá? Vírgula, MD3, vírgula, MD4, vírgula, MD5, vírgula, MD6, vírgula, MD7, vírgula, MD8. Beleza. E eu vou adicionar aqui o enunciado para ajudar na compreensão, tá? Elaborar um programa, tá? Que calcule e apresente o valor da média geral de, opa, na linha de baixo, geral de uma turma de uma classe com 8 alunos, beleza. Então aqui eu vou melhorar aqui, olha só, questão aqui eu vou, beleza. Então melhorei, beleza. Então agora eu tenho que obrigatoriamente gerar a média de uma classe onde eu tenho média de 8 alunos, tá? Eu quero achar a média, então geral de uma turma. Então eu tenho que fazer a leitura de todas as médias. Então eu vou dar aqui o que? Leia. Eu vou adicionar aqui todas as médias, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Olha só, eu vou copiar aqui os valores e vou adicionar aqui na leitura, tá? Então eu vou fazer a leitura, beleza. Após fazer a leitura, eu tenho que média, tá? Vai receber o que? Vai receber. Eu abro o parênteses, adiciono a média aqui dentro, divido isso aqui tudo por 8, tá? E eu vou dar um escreva, beleza, um escreval melhor,
tá? E aqui dentro eu vou informar o que? A média. A média, beleza, 2 pontos. Aqui eu vou colocar um acento, média. Agora eu vou informar a média, beleza. Olha só, você deve estar se perguntando, nossa, José, mas será que vai funcionar? Porque você colocou a leitura de todas as médias aqui e você colocou aqui, beleza, que aqui é a adição, beleza, não é vírgula. Há muita atenção, hein, pessoal. Beleza. Então aqui você vai fazer o sinal de adição entre o que? As médias. Tranquilo. Beleza. Média. Vamos alterar aqui. Soma. Beleza. MD6 mais MD7 mais o que? MD8. Agora sim. Beleza. Você salva e vamos executar. Opa. F9. Agora vamos formar. Olha só. Leitura. Primeira, 10. Segunda eu vou colocar aqui 7. Beleza. Agora eu vou colocar 9. Eu vou colocar 10. Vou colocar 2. Vou colocar 4. 5. Olha só, olha a média. Beleza. Gerou a média geral desta turma. Agora é o seguinte. Imagina se tivesse mais médias, pessoal. Imagina que tivesse que escrever aqui, ó, escreval, lê média 1, escreval, lê média 2, escreval, digite a média 3, lê média 3. Então, seria muito trabalhoso, tá? Porém, funciona corretamente. Mas se você trabalhar com a matriz vetor, você tem um ganho. Você tem um ganho. Por quê? Porque você precisa somente declarar o tipo de matriz de uma dimensão e adicionar o quê? A quantidade de índices que essa matriz tem. Então, agora nós vamos pegar agora o conceito, vamos aprimorar o conceito, tá? Porque o objetivo foi mostrar para vocês que o trabalho, como é trabalhoso, trabalhar com vários dados da forma sequencial. E se trabalhar com uma estrutura que é a matriz, você pode ganhar muito mais do que trabalhar de uma forma, o quê? Sequencial, você preenchendo os dados. Então, você vai ver como que é o ganho em trabalhar com a matriz. Beleza, agora vamos continuar com a explicação. Então, olha só. Observem o seguinte, que operações com matriz do tipo vetor pode ser representada por seu nome e tamanho, dimensão, entre colchetes. Matriz MD de 1 a 8. Por que de 1 a 8? Porque eu tenho 8 médias, beleza? Então, chama-se MD e possui tamanho de 1 a 8. Então, 8 índices, tá? O nome é um só. O que muda é a informação indicada entre colchetes. Então, observe aí na sua tela que você tem MD 1 igual a 4.5. Seria o que? O elemento do primeiro índice, tá? Você tem aqui, ó, MD2 6.5, tá? O elemento do índice 2 é 6.5, tá? Você tem 8.0 que está no endereço 3, você tem 3.5 que está no endereço 4 e assim sucessivamente. Então, MD 1 é igual a 4.5. O número 1 é o índice, o endereço cujo elemento é 4.5. Então, tem que ficar muito claro isso, muito claro, porque se você não conseguir decifrar isso agora, entender isso agora, vai ficar mais difícil para as próximas atividades. Então, guarde no seu coração que o índice, ele está
sendo representado em colchetes. E o elemento, tá, é o endereço desse índice. Então, a minha matriz aqui, eu posso dizer que ela vai de 1 até 8, tá, índices, tá? E que em cada índice eu tenho um endereço que eu posso representar com um elemento. Beleza? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Agora, como que é a atribuição de uma matriz? Como que eu vou atribuir? Tá? Ela tem, primeiro, vem a variável, o conjunto, a sua dimensão e o tipo de dado primitivo. Tá? Então, a dimensão é a indicação dos valores inicial e final do tamanho do vetor, tá? Então eu tenho que o tipo de dado indica se o vetor em questão vai utilizar valores reais, inteiros, lógicos ou caracteres, beleza? A leitura de uma matriz é processada passo a passo, um elemento por vez. A instrução de leitura é leia, seguida da variável mais o índice, beleza? Então vamos aqui, olha só, vamos frisar mesmo bem o entendimento, porque é muito importante, tá? Você tem que saber o que é um índice e o que é um elemento, tá? Então, a leitura de dados de uma matriz, você tem que o índice é o endereço de alocação de uma matriz, tá? Então, você tem aqui, ó, de 1 a 8, você tem 8 índices, tá? 8 endereços, tá? E cada índice, ele tem um elemento, onde você pode armazenar vários valores. Então, elemento é o conteúdo armazenado em determinado endereço, tá? Então, é muito importante isso. É muito importante entender isso. Beleza. Então, em matrizes, eu também tenho classificações dos elementos de uma matriz, tá? Uma matriz, necessidade de manter dados organizados. Ela tem outra característica. Uma das formas de organizar dados é proceder à classificação e ordenação desses dados nas ordens numéricas, alfabéticas ou alfanuméricas. Matriz de uma dimensão. Para classificar dados já existe um conjunto de algoritmos. Tá? Então, não precisa inventar. Já existe, entendeu? Um conjunto de algoritmos, beleza? Entre eles, classificação por inserção, classificação por troca, classificação por seleção, classificação por distribuição por chave, classificação por interação, classificação por cálculo de endereço. Beleza? Então, o nosso objetivo agora será o seguinte: a gente vai executar a leitura de dados de uma matriz na prática. Para a gente resolver esse problema, vamos abrir o Visual G e vamos iniciar a nossa atividade. A primeira sugestão é para você salvar o teu algoritmo, tá? Então, vamos executar a leitura de dados de uma matriz cujo objetivo é elaborar um programa que calcule e apresente o valor da média geral de uma turma de alunos de uma classe com 8 alunos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: como que é a declaração, a regra de declaração de uma matriz? Eu tenho que começar com MD, vetor, tá? Vetor, aí eu vou abrir o colchetes aqui, e aqui eu vou colocar aqui dentro o seguinte: a minha quantidade de índices, tá? Que eu vou percorrer nesta matriz, tá? Neste vetor. Então eu vou colocar o tipo de dados, é real,
Beleza? E agora é o seguinte, eu vou colocar uma variável aqui, soma, média, tá? Do tipo real. Beleza, do tipo real, tá? Outra variável que eu vou declarar é a variável contador, tá? Ela também é do tipo real. Então eu vou colocar aqui embaixo, só para tipo real não, do tipo inteiro, tá? Inteiro, tá? Vou colocar aqui embaixo para facilitar na compreensão. Então, eu tenho que fazer o quê? Elaborar, tá? Um programa, tá? Que calcule e apresente o valor da média, aqui ó, média geral de uma o quê? Turma, beleza, de alunos de uma classe com beleza, 8 alunos. Beleza, 8 alunos. Eu coloquei o enunciado aqui para ajudar vocês, tá? Beleza. Então agora vamos começar a trabalhar. Eu tenho que, para executar uma matriz, usar um laço de repetição para contador de iniciar de 1 até 8, eu quero que faça fim para, beleza. Então, aqui dentro desse lado, eu tenho que fazer o seguinte, leia, abre e fecha o parênteses, e vou colocar aqui, ó, olha a novidade, MD, colchetes, o que? Contador. Beleza, muito tranquilo. Então, pessoal, olha só. A regra é, MD é minha matriz, ela é um vetor que ela tem 8 índices, ela vai de 1 até 8, D, tipo de dado real, tá? Então aqui, ó, para o contador, que é um tipo de dado primitivo inteiro, inicia de 1 até 8, porque é o tamanho deste vetor, dessa matriz. Então aqui eu estou fazendo o que? A leitura. Então eu vou salvar, tá? Beleza, salvei. E vou dar continuidade. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, a soma dessas médias, tá? Então eu tenho aqui que declarar aqui em cima, aqui, na verdade, inicializar minha variável soma, o que? Com 0, tá? Porque soma, olha só, soma mais o que? MD com o meu contador, eu implico tudo isso daqui em soma, tá? Eu implico tudo isso aqui em soma. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo a soma das médias, tá? Onde eu inicializei uma variável chamada soma com 0, então, se eu estou fazendo a soma de todas as médias digitadas mais 0, eu implico em soma. Então, soma vai ter o resultado de todas as médias, tá? De todos os valores. Agora, eu vou achar o quê? Eu vou achar a média. Eu ainda não achei a média, tá? Então, eu tenho o seguinte, que soma dividido por 8, tá? Eu implico isso daqui na variável média. Aí sim eu encontrei a média. Então a minha média agora, beleza? Minha média geral desta turma eu encontrei. Beleza, muito simples. Agora eu vou dar um escreval. E aqui dentro de parênteses eu vou colocar o seguinte. A informação, a média é, beleza, 2 pontos, o que? Vírgula, média. Beleza, agora vamos testar o nosso algoritmo? Vamos sim, F9 nele. Vamos apertar então aqui F9 e executar com time. Beleza, olha só, vou digitar a primeira 10, a segunda 7, a terceira
né? A segunda 8, a terceira 7, 6, 5, 10, 8, 9. Olha só, a média é 7,875. Então eu encontrei. Agora observe uma coisa. Essa mesma solução foi executada para o mesmo enunciado, pelo mesmo problema. Só que a diferença é que estamos trabalhando agora com uma matriz que é mais eficiente, tá? Então eu consigo ter mais eficiência no meu algoritmo e menos trabalho, porque com menos linhas eu consegui executar a média das notas, dos 8 valores que teve como entrada. Foram processados, gerou a média e eu obtive na tela o resultado, tá? Então esse processamento, esse procedimento foi somente o que? A leitura, tá? A leitura de dados de uma matriz. Agora vamos fazer o seguinte, a escrita, tá? Então, aproveitando ainda esse algoritmo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a escrita. Então eu posso adicionar aqui um novo laço, tá? Que olha só, para o meu contador D1, 8, beleza? Até 8, eu quero que faça, tá? O que? Eu quero fechar ele aqui com fim para, beleza? Então, eu vou fazer, neste momento aqui, eu vou substituir essa informação aqui, ó, que a média eu vou tirar ela daqui de dentro desse loop e vou colocar ela aqui embaixo. Agora eu vou fazer aqui dentro a minha regra de escrita de dados, tá? Então, escreval, olha só, aspas duplas, e eu vou colocar notas digitadas, 2 pontos, aqui eu vou dar um vírgula, e aqui dentro eu vou colocar MD, colchete e o meu contador. Beleza. E após isso, é só o que? Exibir a média na tela. Então aqui eu vou documentar aqui, ó, olha só. Beleza. Para melhorar o entendimento, escrita de dados de uma matriz. Beleza. Beleza. Aqui é o que? Leitura de dados de uma matriz. Matriz, tá? E aqui é o seguinte: média geral, o que? Da turma, beleza? Bem tranquilo. Agora eu salvo isso daqui e vou executar com time ou clicar em F9, tá? Beleza, vamos começar a trabalhar. Então eu vou digitar a primeira nota 7, a segunda 8, a terceira 10 e vou colocando as outras notas, beleza? Você pode colocar qualquer valor. Opa, eu errei aqui, mas tá valendo, beleza? Vou colocar, olha só pessoal, que aconteceu? Neste caso aqui eu coloquei uma nota aqui 610, mas olha só, o importante nesse momento é que você veja o fluxo de execução do algoritmo, tá? Então eu coloquei aqui, olha só, as notas como entrada, ele me informou as notas digitadas e calculou e gerou a média, tá? Então nesse momento importante é conhecer o fluxo do algoritmo. Eu vou executar novamente aqui, só para efeito didático, tá? Para que você veja que está funcionando corretamente, tá? Então, vou colocar aqui, então, 10, beleza, 8, 9, 1, 7, 6, vou colocar 9 novamente, vou colocar 5 agora, olha só que beleza, gerou a média, tá? É isso aí.